Você já sentiu como se fosse descartável? Como se alguém tivesse simplesmente apagado você da vida dela? Sem aviso, sem explicação. Como se tudo o que você foi, de repente, não valesse mais nada. É como cair de um penhasco invisível. Você tenta entender o que aconteceu, mas só encontra silêncio. E esse silêncio grita. Mas aqui vai a verdade que ninguém te contou. A rejeição não é o fim. Ela é o início da sua reconstrução. Os estoicos já sabiam disso há mais de 2000 anos. Eles não buscavam aprovação, buscavam caráter. Eles não pediam aceitação, cultivavam fortaleza interior. O problema é que hoje, quando alguém nos rejeita, a primeira coisa que fazemos é duvidar de nós mesmos, achar que tem algo de errado com a gente. Mas e se eu te dissesse que o erro está justamente aí? Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A maioria tenta recuperar quem a rejeitou, ou se transforma em alguém que não é, só para ser aceito. Mas isso só afasta você da sua essência. E quando você abandona quem é, nada mais faz sentido. O estoico não implora, não se arrasta. Ele observa, ele sente, mas ele escolhe. Escolhe permanecer fiel a si. Epicteto dizia: não busque que os eventos ocorram como você deseja. Deseje que ocorram como ocorrem, e sua vida será serena. E isso muda tudo, porque agora você não precisa mais do sim de ninguém para seguir em frente. Você só precisa do seu próprio sim. Imagine a cena. Você é rejeitado por alguém que ama profundamente. Mas em vez de implorar, você respira fundo e pensa: essa dor não vai me definir, ela vai me lapidar. Isso é estoicismo na prática. Aqui vai um paradoxo que ninguém te explica. Quanto mais você precisa da aceitação dos outros, menos você aceita a si mesmo. E quando você se abandona, qualquer não te destrói. Mas quando você se fortalece por dentro, nem o silêncio mais cruel consegue te calar. A rejeição não revela o quanto você vale. Ela revela o quanto você depende da opinião alheia. E se você parar por um instante e olhar no espelho, você vai entender. A dor da rejeição só dói tanto porque ela está arrancando de você aquilo que você nunca deveria ter dado a ninguém. O poder de definir quem você é. Sêneca dizia: nada é mais honroso do que um coração quebrado que continua batendo com coragem. Você pode estar no chão agora, mas isso não te define. O que te define é o que você faz a partir daqui. A rejeição não te quebrou, ela só te acordou. Se isso fez sentido para você, comenta aí: a rejeição me acordou. Vamos ver quantos de nós estão despertando juntos. Talvez o que mais machuca na rejeição não seja a ausência do outro, mas a ausência de respostas. Você revira a mente procurando o momento exato em que tudo começou a desmoronar. Se culpa, se martiriza, se cobra. Mas os estoicos ensinam uma coisa que corta esse ciclo pela raiz. Você não precisa de respostas. Você precisa de presença. Presença para perceber que a dor que você sente agora não é sua inimiga. Ela é só um reflexo do quanto você havia se esquecido de si mesmo. Porque às vezes a gente se entrega tanto, se molda tanto, se perde tanto em alguém, que quando essa pessoa vai embora, leva junto pedaços de quem éramos. Mas nenhum ser humano tem esse poder, a não ser que você entregue. E aqui está a virada estoica. O que dói não é o que fizeram com você, é o que você permitiu que significasse. Você não foi rejeitado, você foi redirecionado. Você não foi descartado, você foi liberado. Liberado para recomeçar, para reconstruir sem depender de ninguém, para finalmente entender que a aprovação dos outros é uma corrente disfarçada. E quando você quebra essa corrente, você começa a andar com leveza. Sabe qual é o maior erro emocional que cometemos diante da rejeição?
achar que a emoção tem que ser evitada. Mas os estoicos não evitavam o sofrimento, eles o atravessavam. Eles se sentavam com a dor, olhavam nos olhos dela e diziam: "Você está aqui, mas você não manda em mim." Porque o verdadeiro estoico não é aquele que não sente, é aquele que sente profundamente, mas ainda assim decide com sabedoria. A coerência emocional é uma das maiores virtudes que você pode cultivar. Ela não te transforma em pedra, ela te transforma em aço, frio, calculado. Não, firme, centrado. Alguém que não se move ao sabor dos ventos alheios. E aí você começa a perceber que a rejeição não veio para te envergonhar. Ela veio para te lembrar. Você não pode controlar os outros, mas pode sempre dominar a si mesmo. Quantas vezes você já mudou quem era só para caber na expectativa de alguém? Quantas vezes engoliu o que queria dizer só para manter alguém por perto? Isso não é amor. Isso é autoabandono. E o preço disso é sempre alto. O estoico entende que a paz não vem quando tudo está bem com os outros. Ela vem quando você está em paz com a sua própria consciência. Quando você olha no espelho e reconhece alguém que não traiu a si mesmo, mesmo que tenha sido deixado de lado. Sabe por quê? Porque a dignidade vale mais do que qualquer aprovação. Epicteto dizia que a chave da liberdade está em querer apenas aquilo que depende de você. E ninguém no mundo tem controle sobre como os outros vão reagir, amar, ficar ou partir. Mas você tem total controle sobre como vai reagir a isso tudo. Então, da próxima vez que alguém te rejeitar, não implore, não rasteje, não dramatize, simplesmente respire, observe, aceite e siga. Porque quando você domina essa arte, você se torna intocável. Você pode até ser atingido, mas nunca será derrubado. E é isso que os estoicos chamavam de verdadeira força. Você já percebeu como a maioria das pessoas lida com a rejeição? Elas criam histórias, onde elas são as vítimas, onde o outro é o vilão, onde o mundo é cruel. E quanto mais alimentam essas histórias, mais se afundam. Porque no fundo, não estão buscando compreensão, estão buscando consolo, validação. Querem que alguém diga: sim, você está certo em sofrer. Mas o estoico não se alimenta de histórias, ele se alimenta de fatos. Ele olha a realidade como ela é, crua, fria, mas verdadeira. E aqui está um dos maiores erros que cometemos: achar que só porque dói significa que é injusto. A dor não é uma sentença, é um sinal. E quando você aprende a escutar sem drama, sem auto-engano, sem negação, você descobre o que a maioria nunca descobre. A rejeição revela com precisão cirúrgica onde ainda falta maturidade. É duro ouvir isso, mas libertador, porque toda vez que alguém te rejeita, e isso te destrói, não é o outro que tem poder demais, é você que ainda tem feridas demais. E o estoico entende que a dor é uma professora severa, mas justa. Ela mostra exatamente onde dói, porque é exatamente ali que você precisa crescer. Pensa nisso. Se a rejeição de alguém é capaz de desestabilizar sua vida inteira, talvez sua vida nunca tenha estado tão estável assim. Talvez você só estava distraído, e aí entra um conceito estoico poderoso: o amor fati. Amar o destino, amar o que acontece, não porque é bom, mas porque aconteceu. Aceitar tudo, não como resignação, mas como reinício. Quando você aceita que a rejeição faz parte da existência, você para de lutar contra ela e começa a crescer com ela. E nesse momento, você acessa um tipo de paz que não depende de mais nada. Você não precisa entender o porquê a pessoa se afastou. Você não precisa decifrar as entrelinhas de uma mensagem fria. Você não precisa mais montar o quebra-cabeça emocional de ninguém, porque você entendeu que o seu valor nunca esteve na mão do outro.
Nunca foi definido por uma mensagem visualizada e não respondida, por um silêncio inesperado, por uma ausência que machuca. Você é inteiro e ninguém pode rejeitar aquilo que não está à venda. Os grandes estoicos viviam rodeados de incertezas, traições, guerras e perdas. Mas sabe o que os fazia invencíveis? A clareza de que o sofrimento só é insuportável quando você luta contra o que já é. Sêneca dizia: somos mais frequentemente aterrorizados do que machucados e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ou seja, a rejeição que mais te destrói nem sempre é a real. É a que você cria na sua cabeça. É o filme que você assiste todo dia antes de dormir. É a fantasia de que, se eu tivesse sido diferente, talvez ainda estivesse aqui. Mas você não precisava ser diferente. Você só precisava ser verdadeiro. E se mesmo assim te deixaram, você foi rejeitado sim, mas com dignidade. E isso ninguém pode tirar de você. Existe uma armadilha silenciosa por trás da rejeição. Algo que poucas pessoas percebem. Não é a dor que mais destrói. É o significado que você dava a ela. Você diz a si mesmo: se ele me rejeitou é porque eu não sou suficiente. Se ela foi embora é porque encontrei meu limite. Mas essa é a mentira mais perigosa que a dor te conta. A rejeição não fala sobre o seu valor. Ela fala sobre a expectativa que você depositou, sobre o lugar exagerado que você deu ao outro na sua estrutura emocional. E aí, quando esse outro cai, sua estrutura toda desmorona. O estoicismo te convida a fazer o oposto. Não construa o centro da sua vida no que você não pode controlar. Construa no que depende exclusivamente de você. E acredite, sua paz interior não depende de mais ninguém além de você mesmo. Marco Aurélio escreveu algo brutalmente verdadeiro. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E pensamentos são escolhas. Ou você alimenta o pensamento que te enfraquece, ou cultiva o que te fortalece. É fácil se sentir fraco quando alguém vai embora, mas isso acontece porque você criou a ilusão de que precisava dessa pessoa para se sentir inteiro. Isso nunca foi verdade. A ausência não te quebrou. Ela só revelou onde você ainda não se conhece. Você já parou para pensar nisso? Quantas partes de você mesmo você ainda não conhecia até ser rejeitado? A rejeição revela sua dependência, sua carência, sua ansiedade. E tudo isso é matéria-prima, não para se afundar, mas para evoluir. É aí que entra o verdadeiro trabalho estoico. Transformar dor em clareza, transformar o fim em força, transformar a ausência em autonomia. Afinal, quem você seria se não estivesse tão ocupado tentando agradar todo mundo? Você já percebeu como a maioria das pessoas muda seu jeito de ser só para evitar o abandono? Elas se moldam, pisam em ovos, se silenciam, mas o estoico vive com liberdade. Ele prefere ser rejeitado sendo verdadeiro do que ser aceito usando uma máscara. Isso é coragem, isso é liberdade. Sabe qual é o paradoxo da rejeição? Ela te dá exatamente aquilo que você mais precisa, oportunidade de voltar para si. E nesse retorno, você começa a ver com outros olhos. Você para de pedir desculpas por ser quem é, para de implorar presença, para de se comparar. Porque o estoico aprendeu a fazer uma pergunta que muda tudo. O que isso está tentando me ensinar? E quando você faz essa pergunta de coração aberto, o que parecia uma perda se transforma numa ponte. Uma ponte que te leva para um lugar mais sólido, mais maduro, mais seu. Você percebe que o silêncio do outro é só isso, silêncio. Mas o seu silêncio, o seu silêncio pode ser um templo. E ali, no meio do seu próprio templo, você se reconstrói. Tem uma verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. A rejeição machuca mais quando você faz dela um espelho. Você olha para o outro e pensa: se ele me ignorou, se ela me trocou,
Se me deixaram de lado, é porque tem algo de errado comigo. Mas e se não for? E se, ao invés de um espelho, a rejeição for só uma porta? Uma porta que se fechou porque não era o seu lugar, porque não era a sua hora. Ou mais brutalmente ainda, porque não era você quem faltava. Era o outro que não conseguia te enxergar. O estoicismo não te ensina a fingir que não doeu. Ele te ensina a não tirar conclusões erradas sobre a dor. Dói. Sim, mas isso não significa que você vale menos. Significa apenas que algo saiu do seu controle. E o que está fora do seu controle não merece o seu sofrimento. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Olha o poder disso. Você pode ser rejeitado e ainda assim sair mais forte, porque a dor é real. Mas o colapso é opcional. A maioria das pessoas quer entender o motivo da rejeição. Ficam remoendo o que eu fiz de errado, o que eu poderia ter feito diferente, mas essa busca por respostas só prolonga o sofrimento. O estoico age diferente. Ele troca o porquê pelo e agora. Ele entende que a explicação nem sempre existe. E mesmo que exista, ela não muda nada. O que muda tudo é a resposta que você dá ao que aconteceu. Rejeição não é sinônimo de fracasso. Às vezes, é só redirecionamento. Imagine alguém batendo em uma porta que não abre, insistindo, implorando, se rebaixando. Tudo isso porque acredita que aquela porta é a única saída. Agora imagine outra pessoa. Ela bate, a porta não abre, ela respira, aceita e começa a olhar ao redor. Logo, encontra outra porta, aberta, silenciosa, esperando por ela. Esse é o jogo. Quem vive tentando forçar portas fechadas, perde o tempo que poderia estar usando para construir novos caminhos. A rejeição só tem poder sobre você quando você acredita que não há mais caminhos. Mas o estoico sabe, sempre há. O universo não gira ao redor da sua frustração. E tudo que se vai abre espaço para algo mais alinhado com quem você está se tornando. Pensa nisso. Talvez a dor que você está sentindo agora é só o eco do seu crescimento chegando, porque é assim que acontece. Você cresce em silêncio, você amadurece em solidão, você se liberta quando ninguém está olhando. E quando a tempestade passa, você não é mais o mesmo. Existe um tipo de rejeição que é ainda mais sutil. Não é quando te dizem não, é quando te ignoram, te esquecem, quando te tratam como se você fosse invisível. Essa é a forma mais silenciosa de rejeição e também a mais cruel, porque ela não vem com explicações, não vem com encerramento, vem com vazio. E o que machuca não é o que foi dito, é o que nunca foi dito, é o que ficou suspenso, como uma resposta que nunca chegou. O estoicismo te ensina a lidar com esse silêncio de um jeito brutalmente lúcido. Não busque sentido onde não há compromisso. Se alguém não teve coragem de te explicar, não gaste sua energia tentando decifrar. Você não é código, você é ser humano. Sabe por que isso é importante? Porque cada minuto que você gasta tentando entender o desprezo do outro é um minuto que você deixa de investir em si mesmo. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. E ser diferente aqui não é sobre superioridade, é sobre liberdade, é sobre não carregar a amargura que eles te deram, é sobre soltar. Porque às vezes a verdadeira rejeição não é o outro que faz, é você mesmo que insiste em se deixar por último, que insiste em se abandonar para ser aceito. O estoico não faz isso. Ele não negocia sua paz por migalhas de atenção. Ele não implora por explicações de quem não quer dialogar. Ele segue, não com frieza, mas com consciência. E aí vem a pergunta que poucos fazem: o que te faz insistir tanto em quem claramente não te escolheu? Será que é amor? Ou será que é ego ferido? Será que é conexão?
Ou será só o medo de se sentir só? Rejeição também revela onde sua autoestima ainda precisa crescer, porque quem se conhece não aceita qualquer coisa. Quem se respeita não permanece onde não é valorizado. E quem aprendeu com o estoicismo sabe que a sua opinião sobre si mesmo vale mais do que qualquer validação externa. É isso que muda tudo. Quando você para de esperar que o outro te diga quem você é e começa a se lembrar sozinho. A liberdade nasce quando você deixa de tentar caber. Quando você entende que ser rejeitado, às vezes, é o maior ato de proteção que o universo pode te dar. Proteção contra o lugar errado, contra a pessoa errada, contra a vida errada. A rejeição te salva, mas você só percebe isso depois que para de lutar contra ela. A resistência te enfraquece, a aceitação te transforma. E se você parar para pensar, as maiores viradas da sua vida provavelmente começaram com um não, em um erro fatal que muita gente comete depois de ser rejeitada. Começa a se moldar para agradar, para caber, para ser escolhida na próxima vez, para nunca mais sentir aquela dor. Mas tem um problema nisso, você pode até ser aceito, mas vai perceber cedo ou tarde que foi aceito por uma versão sua que nem é real. Você foi escolhido, mas não por quem você é, e sim pelo personagem que criou. E aí começa o ciclo mais perigoso. Você não consegue mais se libertar da máscara, porque tem medo de ser rejeitado de novo, e por isso vai se apagando aos poucos. Isso é traição, mas não dos outros. É a pior de todas, a que você comete contra si mesmo. Sêneca dizia: é insensato moldar-se ao juízo alheio quando isso nos custa a paz. E ele estava certo. A cada concessão que você faz para ser aceito, você entrega uma parte da sua essência. E no final, o que sobra? Sobra um vazio, um sentimento de que você está rodeado de gente, mas ninguém realmente te conhece. Rejeição não é um sinal de que você precisa mudar para agradar. Às vezes, é só um lembrete de que você precisa reforçar quem é. É o universo te dizendo: não é esse o caminho, mantenha-se firme. A coerência emocional é o que separa quem vive em paz de quem vive em função da aprovação. Porque você pode ser amado por todos e ainda, assim, se sentir profundamente sozinho. Isso acontece quando o amor que você recebe não é direcionado à sua verdade, mas sim à sua performance. E o que os estoicos fariam diante disso? Eles manteriam a integridade, mesmo rejeitados, mesmo feridos, mesmo mal interpretados, porque para eles, o valor de uma vida não está em quantas pessoas te aplaudem, mas em quantas vezes você se manteve fiel à sua razão, mesmo quando tudo em volta dizia o contrário. Quer um exemplo? Imagine alguém que foi rejeitado por dizer a verdade. Poderia ter mentido, poderia ter agradado, mas escolheu a honestidade e por isso perdeu a amizade, perdeu a oportunidade, foi cortado. Esse é o tipo de dor que o estoico entende, mas ele também entende o que está por trás. A liberdade de poder dormir em paz, de olhar no espelho e reconhecer a si mesmo. A maioria das pessoas troca isso por conforto imediato, mas o preço é alto e chega no silêncio. Rejeição dói, mas viver uma vida que não é sua dói muito mais. E tem um ponto crucial que muita gente não percebe sobre a rejeição: é uma oportunidade disfarçada. Sim, você ouviu certo. A rejeição não é só um corte, não é só uma perda. Ela é, na verdade, um filtro. Ela elimina o que não é essencial e te força a redirecionar sua energia para o que realmente importa. E sabe o que a maioria faz? Rejeita a rejeição, luta contra ela, perde-se nela, chora, questiona, mas perde o maior aprendizado que ela oferece: a clareza. Você já parou para pensar que o que te foi negado poderia, na verdade, estar te protegendo de algo que você ainda não entende? Que aquela pessoa, aquela oportunidade, aquela porta
não eram o que você imaginava. O estoico entende o que a rejeição ensina. Não lute contra o fluxo da vida. Por mais que você não entenda agora, tudo tem seu lugar e seu tempo. E as portas que se fecham, às vezes, são as que estavam bloqueando algo melhor. O erro está em tratar a rejeição como um fim. Ela nunca é o fim. Ela é um redirecionamento. Como Epicteto disse, as dificuldades nos revelam quem realmente somos. E é aqui que a verdadeira transformação acontece. Quando algo é tirado de você, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força, de coragem, de que você não depende de nada externo para ser completo. E quando você não depende, quando você realmente compreende essa lição, a rejeição perde o seu poder. Lembra da metáfora do rio que já usamos? Quando você tenta segurar a água que corre, só vai se molhar. Mas quando você aprende a deixar o rio seguir seu curso, você vai onde ele te leva. A rejeição, nesse sentido, é o rio. Não vale a pena resistir. Deixa fluir. E você descobrirá que ela só te leva a lugares mais ricos e verdadeiros. Quando alguém ou algo te rejeita, pode ser um dos maiores atos de amor que você pode receber. É a vida dizendo: você está destinado a algo maior. Você está sendo preparado para uma versão mais forte, mais autêntica, mais poderosa de si mesmo. A rejeição não te diminui. Ela te expande, te eleva. Agora, imagine uma coisa. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo que a rejeição é um sinal de fracasso? Que se você não foi escolhido, não foi capaz o suficiente? A sociedade tem essa crença fixa. Mas e se a rejeição, na verdade, fosse o primeiro passo do sucesso? Sim, o sucesso. O que eu vou te dizer pode soar contraintuitivo, mas é verdade. Nenhuma grande conquista vem sem algum tipo de rejeição. Parece estranho? Não deveria. Porque quem nunca foi rejeitado provavelmente nunca se arriscou de verdade. Pensa nos grandes nomes da história. Quantos deles, antes de atingir o topo, não ouviram não? Quantos deles, antes de vencer, não caíram em uma ou várias rejeições? A história está repleta disso. Thomas Edison levou mais de 1000 tentativas para inventar a lâmpada. Ele foi rejeitado, desacreditado, ridicularizado, mas ele não viu cada não como um fracasso. Ele viu como aprendizado, como parte do processo, como uma aproximação de algo maior. Na filosofia estoica, a rejeição é vista como uma ferramenta de refinamento, não um obstáculo, mas um passo necessário para a evolução da mente. Marco Aurélio sabia que as adversidades não surgem para te quebrar, mas para te fortalecer. Ele dizia: o que nos afasta nos faz mais fortes. E o que ele queria dizer com isso é: cada rejeição, cada negativa, é uma oportunidade para você se reconstruir mais firme, mais sábio e mais alinhado com quem você realmente é. Eu sei que você já passou por isso, sentiu a dor, pensou que o fim havia chegado, mas a questão é: o fim nunca é o fim. É apenas uma pausa. E se você continuar seguindo o fluxo, vai perceber que a rejeição foi o catalisador da sua transformação. Imagine que você está tentando escalar uma montanha e, de repente, uma pedra cai sobre você e te derruba. Seria fácil desistir, certo? Mas o que se você perceber que, ao cair, você encontrou o melhor caminho para subir? Que a rejeição te tirou de um caminho que te levaria a um beco sem saída e agora você tem a chance de subir ainda mais alto? Essa é a sabedoria estoica. Não se apague diante da queda, use-a, transforme-a. Ela é o combustível que você precisava para alcançar o topo. A rejeição não é um reflexo de quem você é. É um reflexo de onde você está no momento. E se você puder se desapegar dessa avaliação externa, vai perceber que está sempre em movimento, sempre em evolução. E agora, vamos dar o passo final nessa jornada de transformação. Você já percebeu ao longo desse vídeo que a rejeição não é um obstáculo, mas sim
uma oportunidade disfarçada. Cada vez que alguém ou algo te rejeita, é como se o universo estivesse te enviando uma mensagem. Você está pronto para algo maior, algo melhor, algo mais alinhado com o seu verdadeiro propósito. Então, o que você vai fazer com isso? Vai se entregar ao sofrimento e à frustração ou vai abraçar a rejeição como parte do seu caminho de evolução? Eu te digo uma coisa: os grandes mestres estoicos nunca se deixaram abalar pela rejeição. Eles entenderam que para ser verdadeiramente livre é preciso parar de buscar aprovação no mundo externo. Cada não que você recebe é um sinal de que você está desafiando os limites. E por mais difícil que seja, isso é crescimento. A rejeição te acorda para o que realmente importa. Ela te desperta para uma versão mais forte de você mesmo, que não depende das opiniões dos outros. Agora, se você chegou até o final deste vídeo, quero que escreva nos comentários: rejeição me acordou. Essa é a sua chance de refletir sobre como você tem enfrentado a rejeição na sua vida. Comente, compartilhe o que você aprendeu e inspire outras pessoas a fazerem o mesmo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir para mais conteúdos que vão te ajudar a viver de forma mais autêntica e poderosa. E lembre-se, a rejeição não é o fim, ela é apenas o começo. Aceite-a, transforme-a e se torne quem você realmente nasceu para ser.